pessoal, mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética, hoje falando do 9 de ouros. Eu já falei em uma outra oportunidade, mas eu falei do caracol, então se você não viu, depois você procura esse vídeo aqui, tá bom? E hoje eu quero falar desse 9 de ouros, mas como uma carta de dúvida, e você vai entender o porquê. Então, assim, muito se ouve falar dessa carta, 9 de ouros, que realmente é aquela carta da riqueza, da nobreza, da conquista, né? Principalmente voltado para o naipe de ouros, que é a conquista material. Óbvio, falamos de coisas materiais, de coisas palpáveis, que é no naipe de ouros, que é terra. Porém, olha só que interessante essas coisas para você aí, ó, despertar, estudar, poder procurar em outras fontes aí para o seu conhecimento. Quando a gente pega essa carta, a gente vai ver, primeiro, se você olhar para a pessoa central da carta, é como se ela estivesse dividindo a carta ao meio. Imagina uma linha, assim, passando, que essa pessoa fosse essa linha. De um lado, nós temos 6 pentáculos e do outro nós temos 3. Por que que eu falo que é uma carta de dúvida? Porque ela é dual em algumas coisas. Olha só, quando a gente fala dessa divisão, nós estamos falando do naipe, né, de terra, relacionado 6, é o número tanto da numerologia, principalmente, é o número voltado para a família, para a completude, para o divino, né? Para as coisas que realmente existe uma harmonia, uma beleza, que isso também está dentro da carta. Quando a gente olha os 3 pentáculos do outro lado, a gente vai falar de quem? Da imperatriz, e a gente fala do quê? De criança, né? Da trindade divina, pai, mãe e filho, e fala também do quê? Da alegria, das coisas leves da vida, da diversão, dos prazeres, tudo isso faz parte do número 3. Então, existe aí essa divisão na carta. Só que a carta é 9. E 9 é quem? Dentro do tarô é o eremita. Não importa que seja de um naipe diferente, a gente está falando aqui, teoricamente, do eremita de terra, do naipe de terra. Só que o eremita, ele também se remete à terra. Então, aqui a gente teria a terra 2 vezes. Quer dizer, aquela coisa realmente de conquistas materiais, a flor da pele, e a gente vai falar, eu vou falar aqui de várias coisas. Um lado muito importante é o falcão, que tá aí no braço dessa pessoa da carta, né? Não dá para saber se é feminino, alguns falam que é feminino, outro masculino, não importa, o tarô não tem sexo. Dessa pessoa que tá aí. A arte da falcoaria, antigamente, só era feito pela nobreza. Pessoas ricas tinham acesso a esse tipo de esporte que, na verdade, foi criado para caça. Porque o falcão, ele tem uma visão ampla das coisas. Ele é também um animal que vive solitariamente, igual a quem? O eremita, tá? Eu vou falando cada coisinha para vocês, depois a gente junta tudo na carta, nessa explicação. E também o falcão, dentro dos estudos, ele é um animal que corre, que voa muito rápido. Ele pode alcançar de 320 a 390 quilômetros por hora. Olha aí a dúvida, a dualidade da carta, que é o quê? Nós temos terra ao quadrado, nós temos o naipe
de ouros com por trás o eremita, que também é considerado terra. E terra fala do quê? De demora, de coisas que demoram muito para acontecer. E o falcão é rápido, ele é esperto, ele é corajoso, ele mira na presa e ele vai naquilo lá e pega para ele. E tem uma curiosidade muito grande também dentro do estudo do falcão, que é, além dele ser uma ave que vive muito solitária, igual o eremita, não é à toa que está na carta, ele também só se encontra para acasalar. Só quando ele quer aí ativar a parte sexual dele. E com 1 ano de idade já, quando o falcão faz 1 ano de idade, ele já tem a maturidade sexual. Então essa carta, ela pode falar dentre muitas coisas de uma pessoa, tá? Isso que eu vou falar, vocês interpretem, por favor, para a área profissional, para a área da saúde, porque Ouros fala de cuidados com o corpo, né? E aí, vou já pegar esse gancho aqui. 3 é a Imperatriz. A Imperatriz, ela gosta muito de cuidar do rosto, principalmente. Gosta de cirurgias estéticas. Então, já tá aí isso dentro da carta. Quando a gente pega o número 6, é o número da família, mas também dentro dele é o número da beleza. Pessoas que podem trabalhar com make, com coisa assim, glamurosa, com festas, e tá dentro também dessa carta. Quando a gente faz essa divisão, no casamento, por exemplo, pode ser uma pessoa que esteja, primeiramente, vivendo uma vida dupla, tá? Às vezes está casado e tem uma outra pessoa. Por que eu falo isso? Porque o falcão, ele só se encontra para acasalar. E quando a gente faz essa divisão na carta, a gente tem a família de um lado. Não sei se vocês estão entendendo tudo que eu tô falando aqui. Vocês vão falar, nossa, a Luciana tá doida, né, de pensar tudo isso. De um lado a gente tem o número 6, que é a família, e de outro lado a gente tem o número 3, que é a criança, e também é os prazeres. Então, nesse momento onde essa carta sai, e eu tô falando isso com propriedade, porque numa jogada que eu fiz para uma pessoa, essa carta saiu, e essa pessoa está vivendo, inclusive, um momento desse na vida, onde existe de um lado a família e do outro lado os prazeres. E é uma pessoa que nesse momento da vida está vivendo solitário. Por quê? Porque não consegue falar para ninguém o que está sentindo, não consegue se expressar, se fecha, né? O eremita, ele vive nas cavernas, Outra coisa dual da carta é isso, se a gente tem o eremita por trás, a carta é toda ensolarada, remete ao dia, ao sol, à claridade. Por quê? Porque o falcão é uma ave que é da pegada diurna. Falcão não é de dia, não é à noite igual a coruja, é de dia. E o eremita é do quê? Das cavernas, daquela coisa mais mais pesada. Então, a gente também trabalha com esses dois polos. Quando a gente fala dessa divisão de carta que eu fiz, de um lado 6 e do outro lado 3, é para que vocês possam, de repente, estudar não só o glamour dessa carta, mesmo porque essa dualidade pode estar até na roupa dessa pessoa central da carta. Porque se você olhar direitinho, debaixo da vestimenta dessa capa, né, toda aí glamourosa, tal, né, cheia de amor para dar, porque tem os símbolos aí, né, embaixo dessa capa tem uma outra roupa. Será que a pessoa está vivendo
duplamente, essa vida dual, de um lado ela tá aí se camuflando, né, se disfarçando também, pode ser isso, vivendo essa vida aí de aparências, aonde a coisa não é nada do que tá acontecendo. E eu fiz questão de pegar no casamento, né, nas relações, nos relacionamentos, porque quando a gente vai para a carta de número 10, no livro da Raquel Polak, ou Rachel Polak, ela fala que o casal, eles se desentendem, os dois. Se você prestar atenção na carta 10, o casal, um olha para um lado e o outro olha para o outro. Eles não têm uma comunicação amigável e amorosa. Eles não têm. Então, significa que isso, no 9, já veio se arrastando. Quando a gente fala do casamento, que é terra, quando a gente fala dos relacionamentos. Aí você pode ir para a vida profissional. É que no meu caso aqui, nesse estudo, eu estou falando disso porque eu até fiz o atendimento para essa pessoa e calhou na hora da gente estar tirando todas as cartas, sair essa carta e confirmou-se tudo isso. Então, acho legal de trazer isso para você estudar de uma forma diferente, tá? Essa carta também, de uma outra vez que eu atendi, ela fez uma referência de saúde para um problema nos olhos. O falcão, ele tem aí o capacetinho dele que tampa só os olhos. Por quê? Porque o falcão, se ele vê muito, se ele ficar solto, ele tem uma visão tão apurada que ele é capaz de ver várias coisas ao mesmo tempo e ele se estressa. Então, é uma carta também que pode dizer de momentos estressantes às vezes no trabalho, momentos estressantes porque você quer um corpo glamuroso, que a gente está falando das duas divisões da beleza, que é um lado a imperatriz, o outro lado o 6, né, que fala também da beleza e da família. Isso tudo tá dentro dos estudos, então quanto mais coisa você souber, ou se você quiser falar também, em vez da numerologia, que eu peguei um lado pela numerologia do 6 e o outro pela imperatriz do 3 e a criança também, né, que é remetido a isso, a comunicação. Então, você pode também estudar falando sobre a carta dos enamorados. O que é a carta dos enamorados? É uma dúvida. A pessoa está num momento onde ela conquistou tudo. É a carta glamurosa? É, porque ela é rica. Você olha para a carta e vê várias coisas. Você vê a uva, você vê a plantação de um monte de coisa. Você acha que a carta é cheia da riqueza, tá o dia ensolarado, tá tudo bonito na carta. Tem a casinha lá atrás. Quer dizer, poderia estar falando de uma plantação, né, de uma fazenda, de um sítio, não sei. Mas olha quanta coisa dá para despertar. Mas nesse caso específico, que eu peguei essa divisão e também peguei o animal do falcão, essas peculiaridades do falcão fazem a referência sexual. Tanto que num grupo que eu participei de tarô, foi se discutido dentro dessa carta abuso sexual quando ela sai do lado negativo. E eu não tinha ideia disso, tá? Então, olha aonde vai parar os nossos estudos que serão eternos. Cada um fala uma coisa diferente e essa pegada de utilizar um símbolo, de utilizar um número, de utilizar o naipe, você vai ver quando você estiver jogando e pela sua intuição. Então, hoje, para mim, a referência que eu faço dessa carta são de situações nesse momento que exigem um certo isolamento
para até se iluminar internamente, que é o que o eremita faz, porque existe uma dualidade, existe uma vida dupla, existe dois trabalhos, existe uma confusão de demora com rapidez, né? A terra com a águia, que voa super mega rápido. Então, isso faz a pessoa o quê? Ter dúvida. Será que eu largo? Será que eu separo? Né? Falando do relacionamento. Será que eu separo? Não, mas eu tenho a minha família. Aí do outro lado, não, mas eu queria tanto a liberdade, porque a águia também, ela voa, ela quer literalmente alcançar novos horizontes. E tem o 3, que também é a carta dos prazeres, né? De você, muitas vezes também, de um lado negativo, perder o foco. E aí a gente tem, né, essas questões referentes ao naipe, que é a sexualidade, o casamento, o dinheiro, o trabalho, a saúde em corpo, porque é tudo que é palpável. Mas uma coisa mais importante de tudo é você fazer essa prática diária, porque às vezes naquele dia específico você tirou uma carta para você e que de repente saiu esse 9 de ouros e que vai acontecer coisas no seu dia, durante o seu dia, que você vai falar, é isso, é o 9 de ouros. E isso vai fazendo você ter uma relação cada vez mais próxima com a carta e com o seu tarô, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!